Eclesiastes, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 11. E nós vamos olhar para esse texto, irmãos, na seguinte perspectiva, comparando aquilo que a ética ou as éticas ou os costumes ou as ideologias de um mundo sem Deus ensinam e que muitas pessoas seguem, e aquilo que a palavra de Deus nos orienta, para que a gente possa fazer aqui a comparação entre o que é de fato sucesso e o que é de fato fracasso. Eu digo isso porque essas palavras, sucesso, fracasso, não saem de moda nunca. Elas vão só se repaginando ou sendo repaginadas, Mas essa é uma perspectiva e um desejo de muitas pessoas, ter sucesso aqui, ter sucesso acolá, sucesso na sua vida amorosa, sucesso na sua vida de trabalho, sucesso na sua vida financeira. Quem é fracassado, quem tem sucesso, como é que é isso? E eu queria olhar para esse texto nessa perspectiva, e ouvir de alguém que, se fôssemos pensar do ponto de vista humano, foi o homem mais rico que já existiu, o homem mais poderoso que já existiu. Antes dele não existiu ninguém tão rico como ele, mas que chegou a algumas conclusões. E aí, não precisa comprar aqueles livros dos coaches da vida que vão ensinar os 10 passos, como ganhar 1 milhão até os 10 anos de idade. Eu não sei se tem esse, mas daqui a uns dias aparece esse. Como ter sucesso nisso, 10 passos para isso, 5 passos para aquilo, não. Algumas verdades já estão postas há mais de 2.000 anos, 3, 4.000 anos reveladas a nós. O nosso problema, às vezes, é a falta do conhecimento dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. E eu acredito e penso que Salomão, ele tem muito a nos ensinar, por toda a sua experiência e por toda a sua vida. Eu fiz todo esse preâmbulo para a gente já ler o texto, pensando em quem foi Salomão, no homem rico, naquilo que ele buscou em momentos de sua vida e as conclusões que ele tirou a respeito dessa sua busca. E como ele mudou, e como ele pensou e refletiu sobre isso e decidiu ser diferente. Eclesiastes 2, capítulo 2, a partir do verso 1. Disse comigo: vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu,
com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos orar, irmãos, pedindo mais uma vez a graça do Senhor sobre a nossa vida. Eu peço ao presbítero Domingos que nos eleve a Deus na oração, intercedendo por nós, para que Deus possa falar ao nosso coração nessa noite. Vamos orar. Amém, amém. Meus amados irmãos, temos o texto diante de nós, é uma confissão de Salomão. Veja que o versículo 1 começa com a seguinte expressão: disse comigo. É como se ele estivesse dizendo: eu estou refletindo sobre a minha vida. O versículo 11 traz a mesma ideia, quando ele diz assim: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos. Nós olhamos para esse texto aqui e é como se nós enxergássemos Salomão fazendo uma autoavaliação da sua vida, da sua existência. E é um ponto interessante a ser observado. Salomão é conhecido por várias características, mas talvez a mais conhecida de todas elas é que ele pediu a Deus sabedoria e Deus concedeu a ele. Lembram que Deus disse: o que você me pedir, eu vou te dar. Peça aquilo que você desejar. E ele pediu sabedoria a Deus e, obviamente, ele é considerado por isso até hoje. Mas eu olho para esse texto e me parece que todas as práticas de Salomão nesse relato aqui pessoal, nessa confissão da sua vida, não foram muito sábias. E eu sempre me perguntei, olhando para a vida de Salomão, aonde ficou aquela sabedoria que ele pediu a Deus? Porque ele disse que buscou viver uma ética hedonista, ufanista, utilitarista, sobre esses 3 pontos, inclusive, que nós vamos tratar nessa noite, tentando fazer um contraponto a todos eles, numa perspectiva de uma ética cristã, de uma ética ou de um comportamento ou de um padrão comportamental estabelecido pela palavra de Deus. Eu olho para toda essa situação e não vejo muita inteligência. Contudo, nessa prática ou nesse ato de autoavaliação e nessa coragem de confessar os seus erros e nessa coragem de identificar os problemas que estava diante dele, das suas ações, e na capacidade de enxergar todos esses erros e estabelecer o propósito de mudar de vida, aí sim eu vejo uma grande sabedoria. Porque aquele que é sábio não pode ter compromisso com o erro. Aquele que é sábio não pode ter compromisso com aquilo que é contrário à palavra de Deus. Aquele que é sábio precisa estar avaliando e reavaliando a sua própria vida e a sua própria existência, os nossos conceitos, os nossos valores. E antes que você pense, imagine e diga: mas pastor, eu sou cristão, os meus conceitos são aqueles estabelecidos na Bíblia, os meus valores são aqueles estabelecidos pela palavra de Deus. Quando nós olhamos para o dia a dia, para a realidade, para a praxis que está presente na nossa vida, nós vamos perceber que às vezes há uma grande dissonância entre aquilo que nós até afirmamos acreditar e aquilo que nós fazemos e aquilo que nós praticamos. É como se fossem até coisas distintas. É impressionante de tão díspares que às vezes se mostram essas duas realidades. Eu confesso a Deus, eu acredito em Deus, eu digo que Deus é o Senhor de todas as coisas, mas, por exemplo, eu vivo como se Deus não existisse.
Eu digo que Deus é o ser mais importante que existe, mas eu não busco em primeiro lugar o reino de Deus. São essas disparidades, são essas dissonâncias, são essas realidades antagônicas que diferenciam o discurso da prática. E obviamente não há quem duvide que Salomão acreditava em Deus. Salomão tinha, obviamente, contato com Deus. Deus havia falado com ele. Ele era um grande rei em Israel. O povo de propriedade escolhida de Deus, uma nação que tinha em Deus, obviamente, do ponto de vista teórico, né? Aquele que era o Deus, o líder, aquele que direcionava, mas a prática muitas vezes se mostrava bastante diferente. E nós precisamos também avaliar a nossa própria vida. A inteligência, irmãos, se apresenta não apenas em não fazer aquilo que é errado. A inteligência, ela não se consolida apenas naquele momento em que nós não fazemos o que é certo, ou o que é errado, ou deixamos de fazer isso, ou deixamos de fazer aquilo. Muitas vezes a inteligência diante do nosso Deus se apresentará na nossa capacidade de avaliar a nossa vida, na nossa honestidade intelectual diante do próprio Deus, ou na nossa honestidade espiritual diante do próprio Deus, em reconhecer aquilo que está errado e aquilo que precisa ser consertado, aquilo que precisa ser modificado. O sábio escuta a exortação e muda de vida. Veja que a inteligência, a sabedoria está aí. O princípio do saber é o temor a Deus. Temer a Deus é reconhecer quem Deus é, toda a sua soberania, todo o seu poder, e reconhecer quem eu sou, homem, finito, pecador, limitado. A sabedoria se apresenta no momento em que nós temos a coragem de fazer uma avaliação da nossa própria vida e identificando situações que se mostram contrárias à vontade de Deus, corrigirmos a rota, corrigirmos o prumo, ajustarmos as coisas, fazermos aquilo que é certo. E me parece que é exatamente isso que Salomão faz. E de fato aqui ele se mostra alguém extremamente inteligente, porque ele não é apenas capaz de identificar os erros cometidos na sua própria vida, mas ele é capaz de, a partir desses erros e da verdade de Deus, tentar mudar de vida, mudar de atos, mudar as suas ações. Alguns erros cometidos por Salomão, descritos nesse texto, que infelizmente nós cometemos, ou a sociedade na qual nós estamos inseridos comete. E é até pregado isso, é ensinado isso. Quando nós falamos sobre ética, nós estamos falando sobre comportamento, nós estamos falando sobre princípios comportamentais. Veja, volte os seus olhos mais uma vez para o texto. Eu vejo aqui alguns padrões que são muito claros. Versículo 1, depois de dizer assim, né? Disse comigo, vamos, ou seja, depois de Salomão dizer que, olha, eu estou fazendo uma autoavaliação, eu estou pensando comigo mesmo, avaliando a minha jornada, avaliando a minha vida, avaliando a minha trajetória, avaliando os meus princípios, avaliando os meus conceitos, ele vai chegando a algumas conclusões. A primeira delas, ele diz assim, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Ele deixa claro aqui que em algum momento da sua vida, ele teve como princípio do seu comportamento alegrar o seu coração. Ele teve como princípio de todas as suas ações promover a alegria da sua vida. O nome disso, meus amados irmãos, é hedonismo. A ética hedonista é aquela ética, aquele princípio comportamental que prega que o grande objetivo da nossa vida é a nossa satisfação pessoal, é alegrar o nosso coração. É aquilo que muitas vezes a gente escuta as pessoas dizendo, não importa se é certo, é errado, vai alegrar o seu coração? O importante é ser feliz. Você já ouviu essa frase? Não importa se é certo ou errado, o importante é ser feliz.
Veja então que se estabelece aqui um princípio de comportamento. O objetivo que eu quero atingir, qual é? A minha felicidade. O objetivo que eu quero atingir, qual é? A alegria do meu coração. Logo, o propósito da minha vida passa a ser um propósito antropocêntrico. O que é isso? O homem está no centro de todas as ações. Logo, o propósito da minha vida passa a ser um propósito extremamente egoísta, porque eu busco tão somente satisfazer a minha vontade. Não importa se outra pessoa está chorando, não importa se outras pessoas estão sofrendo, não importa isso ou aquilo, não importa se eu estou agradando a Deus ou não, o importante é que eu seja agradado. Isso, irmãos, está presente na sociedade de uma forma impressionante e às vezes até dentro da própria igreja. Vez ou outra, quando eu falo a respeito, por exemplo, do culto, quantas e quantas vezes algumas pessoas têm aquela ideia de que o culto, que é exatamente isso o que nós estamos fazendo agora, deve ter o objetivo de agradar o ser humano. O que é o culto, senão um ajuntamento solene que tem um único propósito, agradar a Deus. Mas às vezes nós nos pegamos dizendo assim, eu não gostei do culto hoje. É uma frase sintomática. Não foi para mim. Eu tenho que gostar? Eu sou o objeto? Eu sou o alvo desse culto? O propósito desse culto era a minha satisfação. A música hoje não foi muito interessante. E se Deus achou interessante? A pregação hoje não foi muito legal. E se Deus achou interessante? O que é que alegra o coração de Deus? Eu já começo aqui a fazer esse contraponto. No hedonismo, o homem é o centro de todas as coisas. E a partir desse princípio, desse centro de satisfação pessoal, de alegrar o próprio coração, ele vai medir todas as suas ações. Salomão chega a uma conclusão. Isso tudo é vaidade, de fato é vaidade. A vaidade de mexer com o ego, a vaidade de satisfação própria, de satisfação pessoal. Essa coisa do individualismo, da satisfação pessoal, é algo tão sério nos nossos dias que há quem defenda que as pessoas não precisam sequer das outras pessoas. Naquela ideia de que você se basta. Você não precisa de ninguém mais. Você se basta. A gente sabe que isso é uma falácia. A gente sabe que isso não se sustenta, mas existem muitas pessoas, e olha que coisa impressionante, existem muitas pessoas que fazem disso a regra das suas vidas, e sabe qual é o problema? É que essas pessoas têm como único propósito alegrar o seu coração, a sua satisfação pessoal, mas como elas estão fugindo do padrão de Deus, elas nunca vão encontrar alegria. Elas sempre precisam de algo mais. Sempre há uma necessidade, sempre há algo a ser preenchido. É como se o nosso egoísmo não fosse satisfeito nunca. E, obviamente, o coração do homem é enganoso nesse ponto. E Salomão vai trabalhando. Veja, esse é um padrão que nós percebemos aqui. Do riso, disso é loucura, e da alegria de que serve. Ele vai fazendo essas conclusões. Ele teve, no momento da sua vida, essa busca. Eu quero me alegrar. Veja, versículo 8, né? Provi-me de cantores e cantoras. Imagina você ter aquele cantor que você gosta, aquela cantora que você gosta, você ter muito dinheiro e poder contratar esse cantor e essa cantora para cantar para você quando você quisesse. Não é só no seu aniversário, não, qualquer hora. Os reis faziam isso. Os grandes reis por aí fora, você tinha os cantores ali. Não é? Alguns dos grandes cantores, por exemplo, da música erudita, da música clássica, eles foram sustentados por nobres. Porque o cara, para tocar um instrumento, ele precisa se dedicar e ele precisa comer. E como é que ele vai sobreviver disso? Não tinha lei Rouanet naquele tempo do absolutismo lá atrás, não é? Então, alguma coisa tinha que ser feita. Os reis tinham os seus cantores, aquele cara que ficava ali na corte,
era o cantor. Salomão está dizendo, olha, eu me cerquei de tudo isso. E a gente sabe, irmãos, que a música, ela tem um efeito maravilhoso e bendito no nosso coração. A música alegra o nosso coração. Davi, quando tocava, né, para Saul extremamente angustiado, a música é a musicoterapia. Tem isso, né? A musicoterapia, Saul se tranquilizava naquela ira, naquela raiva dele. A música tem um efeito impressionante. Talvez de todas as artes seja a mais impressionante, de fato, é a música. É impressionante como ela atinge o nosso coração, como ela provoca emoções, como ela acessa memórias, não é? No nosso jantar dos namorados, na rápida dinâmica que a Diane fez, ela perguntou, né, acho que foi para o Hélito e Keila, né, qual é a música que marcou a relação de vocês. Os namorados às vezes têm isso, os noivos, os casados, né? Teve um momento da nossa vida que teve uma música que marcou, e quando nós escutamos essa música, nós lembramos daquele momento, nós lembramos daquela fase. Eu posso estar já com a idade muito avançada, mas a música acessa e atinge essas emoções que às vezes estão tão distantes, estão lá longe, antigas, não é? A música tem esse efeito. Ele diz que teve cantores e cantoras. O texto diz mais, ele se cercou das delícias dos homens, mulheres e mulheres. E aí Salomão é famoso pela quantidade de mulheres que ele teve. O que é isso senão a busca pelo prazer? E qual é a conclusão que ele chega? Isso é vaidade. Veja, do riso disse é loucura. O rir, o alegrar-se, isso é loucura, a conclusão que ele chega. Da alegria, ele disse do que serve. Sabe qual é o problema dessa alegria superficial, dessa alegria hedonista? É que hoje a gente está alegre e amanhã a gente está triste. É como se fosse uma droga que você sempre precisa de uma dosagem maior. Porque, obviamente, essa alegria vai mexer com substâncias, não é? No nosso corpo, mas essas substâncias são mexidas naquele momento e depois a sensação que nós temos, não é? A sensação da tristeza, é a sensação da frustração, é a sensação de que aquilo não é consistente. Aquilo é superficial, não é isso que de fato vai produzir a verdadeira alegria no meu coração. Sabe por quê? Porque eu estou fugindo do propósito real de Deus na minha vida. É esse o ensinamento de Salomão. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Vamos beber, vamos nos alegrar. E você conhece alguém, e você sabe que existe isso, que de repente é uma pessoa até meio casmurro, aquele cara não dá muita risada para ninguém, começou a beber, bate uma alegria, não bate uma alegria? O cara já começa alegre, fala com um, fala com outro, né? A Vitória estava contando uma experiência, né, que aconteceu com ela esses dias, né? Não, você é como uma filha para mim, o cara disse, tomado, né? Cheio da alegria superficial. Mas depois dessa alegria superficial, o que é que vem, irmãos? Vem a ressaca. Sabe qual é a diferença da nossa vida? É a presença de Deus. É assim, com Cristo no barco, depois da tempestade, vem a bonança. Quando Cristo não está no barco, depois da alegria da bebida, vem a ressaca. Os irmãos compreendem? Então, Salomão chegou a essa conclusão pela própria experiência de vida dele. E ele pôde proporcionar isso. E sabe por que é importante o alerta de Salomão? Eu sempre digo isso quando eu falo sobre ele. Porque tem muita gente que diz assim, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o que é ser rico. Eu não sei mesmo não o que é ser rico. Na proporção de Salomão, não sei. Eu tinha um diácono lá no Espírito Santo que dizia assim, pastor, o povo disse que o dinheiro é do diabo. Quer ver o diabo? Fique sem dinheiro. Ele falava, obviamente, brincando, não é? Às vezes a gente olha as riquezas da vida, os prazeres da vida, essa coisa toda que o poder de consumir, Salomão tinha esse poder, tudo que os seus olhos desejaram, ele não negou, tudo que o seu coração desejou, ele não negou, mas foi ele que chegou a essa conclusão.
Se você não passou pelo caminho dele, você vai passar para quebrar a cara também? Você vai insistir no erro? O caminho que ele está dizendo desse hedonismo, dessa busca pela alegria, desse prazer pelo prazer como um fim em si mesmo, ele está dizendo que isso é sem futuro, é vaidade, é comparado a correr atrás do vento, é coisa de gente doida, é coisa de gente maluca, é coisa de gente que não tem um parafuso bem ajustado funcionando na sua mente, no seu coração, no sentido de que nós estamos dando murro em ponta de faca, os alertas da palavra de Deus estão diante de nós. Veja, a sabedoria repousa aí nessa capacidade de refletir sobre isso e chegar às conclusões corretas. Porque também não basta chegar a conclusões se elas forem conclusões erradas, se elas forem conclusões falsas. Salomão chega à conclusão: eu concluí, do riso eu disse que é loucura, da alegria de que serve. Veja, ele vai aumentando a dosagem, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Nós vemos aqui o padrão do hedonismo, e esse padrão hedonista não levou ao coração de Salomão aquilo que o seu coração desejava. A alegria que ele buscava foi uma alegria superficial, foi uma alegria passageira, foi uma alegria momentânea. Eu vejo um outro padrão aqui. Aí eu vou falar da ética ufanista. Ele começa a falar das grandes obras que ele empreendeu. Quando nós falamos sobre o ufanismo, nós estamos falando daquilo que o homem faz para se promover, é do orgulho, é dessa vaidade. Eu construí isso, eu fiz aquilo. Nós fizemos grandes obras. Olha que coisa impressionante que ele começa a dizer: edifiquei, empreendi, não é? Grandes obras, casas, palácio. Ele construiu o templo, jardins, pomares. Irmãos, eu só imagino a beleza de tudo isso. Mas sabe por que eu só imagino? Porque eu pergunto, essas grandes obras que Salomão fez, existem? Que coisa, né? Eram tão grandes, eram tão bonitas. Eu imagino que esse pomar aqui tinha, sei lá, aquelas tâmaras deliciosas. Imagina os cachos de uva. A Bíblia fala em algumas plantações de cachos de uva que mais de uma pessoa precisava carregar, de tão grande que era. E eu já vi na internet fotos de cachos de uva imensos. Jardins, muito ouro, uma coisa maravilhosa. Onde é que está tudo isso? Se alguém cavar muito, pode achar nos sítios arqueológicos algum vestígio. Porque o tempo é implacável. Os grandes impérios, eles também acabam. Não existe, e essa é uma avaliação pessoal minha, do pouco, eu conheço muito pouco mesmo de história, nenhum império que se compare ao Império Romano. A grandiosidade daquilo foi algo impressionante. A tecnologia, a extensão, a capacidade que aquele pessoal teve foi impressionante. Aonde eles chegaram, as obras que eles construíram. O que é que existe hoje? O que existe hoje são as ruínas. O que existe hoje é a história para ser contada. Talvez ainda exista algo substancial de uma influência, mas que também a cada ano que passa se dissipa e se acaba. Uma influência no campo do direito que está se acabando, uma influência, sei lá, no campo da oratória que está se acabando também, porque o tempo é implacável com relação a isso. Salomão diz que ele plantou vinhas, fez jardins, fez pomares, árvores frutíferas de toda espécie, que era possível, obviamente, ali naquele tempo. E se não bastasse, ele fez açudes pessoais. Ele tinha lá, se nós pensássemos na nossa realidade aqui, ele ia ter a barragem, a hidrelétrica própria dele, se ele precisasse de energia.
o açude, aquilo que ia produzir a própria energia, a própria água, os elementos necessários para a vida, ele tinha tudo isso. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Ele teve absolutamente tudo. Amontoei para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Aonde está isso, irmãos? Versículo 9: engrandeci-me, sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Até aquele dia não existiu ninguém que se comparasse a ele em poder e em riqueza. Não existiu. Ele não foi apenas o homem mais rico do seu tempo. Ele foi o homem mais rico ali no seu tempo em Jerusalém, diante de toda a história. E a história de Jerusalém não é uma história pouca não, tá? É uma história milenar. Sobrepujei a todo mundo. Veja, é o ufanismo, é a glória pessoal, é celebrar o meu nome, é Nirode lá em Babel, querendo fazer uma torre alta que chegasse ao topo, aos céus, com o objetivo de tornar o seu nome grande. Até hoje é algo impressionante como o ser humano tem isso dentro do seu coração. Até hoje nós buscamos a imortalidade de alguma forma. Os irmãos percebem isso ou não? Sei lá, eu vou me tornar um imortal da Academia Brasileira de Letras. Não chama imortal? O imortal da Academia Brasileira de Letras, a primeira turma que fundou. Eles são imortais? Eles estão vivos? Como é que está a situação dessa turma aí? São imortais mortos. Não é assim? A realidade se impõe. Irmãos, a realidade se impõe diante de nós. Obviamente que de repente você até, fulano de tal, tem um nome de avenida, tem um nome da rua, foi lembrado, que maravilha, até chegar um vereador e propor outro nome. E aí acabou-se. Não tem mais aquilo, o tempo é implacável. Mas algumas pessoas constroem a dinâmica da sua vida com o propósito de tornar o seu nome célebre. É o ufanismo. Eu quero ser reconhecido. Eu quero ser o cara, não é? Eu quero ser a pessoa distinta. Eu quero as honrarias para mim. Eu quero ser distinguido entre os outros. Nós não podemos ter essa prática de vida. Salomão também buscou esse caminho. E sabe qual é a conclusão que ele chega? Isso tudo foi o quê? Vaidade. Isso tudo foi o quê? Foi correr atrás do vento. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós seguimos esse tipo de coisa, quando nós aplicamos esse padrão ético, esse padrão comportamental à nossa vida, nós estamos fugindo do propósito de Deus na nossa vida. Porque o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida não é a glória do nosso nome, mas é a glória de Deus. E nós não vamos encontrar alegria lutando contra esse propósito. E nós não vamos encontrar glória lutando contra esse propósito. Todos os personagens que até hoje são relevantes e importantes na história, por exemplo, da igreja cristã, não foram homens que buscaram a sua própria glória. Foram homens ou mulheres que viveram para a glória de Deus. Logo, a regra é clara. Você quer, naquela pontinha de pecado que tem no seu coração, tornar o seu nome célebre? Viva para a glória de Deus. Porque se você não viver para a glória de Deus, você não vai ter praticamente importância nesse mundo. Porque você vai estar fugindo do propósito de Deus para a sua vida. Eu vou estar fugindo do propósito de Deus para a minha vida. Os irmãos entendem isso? Fica claro. Esse padrão está claro também aqui. Veja, primeiro ele busca a alegria, não é? A alegria, o prazer, o hedonismo. E aí ele quer tornar o seu nome célebre também, mas tudo aquilo que ele construiu, os açudes não existem mais, o jardim não existe mais, os pomares não existem mais, a vinha não existe mais, nem o templo existe mais. Porque só existe algo ou um ser que subsiste diante do tempo e de todas as coisas.
é o Deus Todo-Poderoso. E não há propósito na nossa vida se nós não colocarmos Deus como sendo a razão da nossa existência. O livro de Eclesiastes vai ser todo ele trabalhado nessa perspectiva. Essa vida é uma mesmice, essa vida é algo sem futuro. Todo dia você vai acordar, todo dia você vai fazer aquilo que você tem que fazer, todo dia você vai dormir com as preocupações. E vai passando 1 ano, 2 anos, você vai chegar nos 60, nos 70. Quando você chega nos 70, você já olha para trás e diz assim, como passou rápido. Um dia desse eu estava pulando, correndo, jogando bola, as meninas pulando elástico, jogando amarelinha, e hoje eu não aguento nem levantar direito. É levantando e gemendo. Oi, ai. É a limitação, hein, Marcos? Futebol, Marcos, ó. Voando no campo, dando passe, né, Maurício? Não é? Fazendo gol, que maravilha! É a juventude, é a flor da idade, mas o tempo vai passando e a gente olha para trás e diz, poxa, como tudo passou tão rápido, porque o tempo é implacável. E não adianta lutar contra o tempo, não, porque essa é a realidade da nossa vida. Agora, se nós quisermos de fato alcançarmos uma vida de sabedoria, ao invés de lutarmos contra isso, nós precisamos aproveitar o pouco tempo de existência que Deus nos deu para vivermos para a sua glória, para exaltarmos o seu nome, porque quando nós vivemos assim, pode ser 15, 20, 30, 50, 70, 80 anos, nós vamos viver felizes. Nós vamos achar o propósito da nossa vida, é a glória de Deus. Aqueles que vivem para a glória de Deus terão as suas vidas renovadas como a da águia. Correrão e não se cansarão. Não se fadigarão. Ele diz que tudo foi fadiga, tudo foi cansaço, tudo foi vaidade, tudo foi correr atrás do vento. E uma outra coisa, eu fecho com essa terceira e última observação, que me chama a atenção. Salomão não aplicou apenas a ética hedonista, do prazer pelo prazer, da sua satisfação pessoal, não aplicou apenas o padrão ufanista, né, da glória, da exaltação do seu nome, mas ele também foi muito utilitarista. Ele diz que teve servos e servas, nascidos inclusive em casa. Sabe o que é que a ética utilitarista prega e ensina? Que todas as nossas ações devem ser baseadas na seguinte perspectiva: é útil, é interessante. Não é útil, não é interessante. Deixa eu explicar melhor. Eu vou fazer amizade com fulano de tal. Fulano de tal pode me oferecer alguma coisa? Fulano de tal pode me ser útil? Se eu precisar de algo, em algum momento ele vai ser útil para mim. Se ele vai ser útil, bem-vindo ao meu ciclo de amizade, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de amigos, desde que eles sejam úteis. O utilitarismo tem como regra máxima, não é, desse padrão comportamental a utilização de quem quer que seja, não apenas das coisas, mas das pessoas também. Essa é a perspectiva do mundo que vivemos ou não? Será que eu estou falando de algo que não existe nos nossos dias? Será que às vezes nós também não somos tentados a agir dessa forma? Ao invés de pensar, será que eu posso ser útil a fulano, a gente pensa, será que fulano pode ser útil a mim? É a junção do hedonismo, do ufanismo, do utilitarismo. Teve servos, teve servas, se cercava de pessoas. Eu fico imaginando, quando eu penso assim nesses grandes reis, né? Naquela figura de um grande faraó, o cara sentado no trono e uma pessoa ali abanando ele o dia todinho. Na minha mente só vem isso, não é? Veja, é a minha satisfação, eu sou a pessoa, então eu não estou nem aí se o cara está cansado, se não está cansado, se aquilo é bom, se não é bom, se é uma boa remuneração, se tem remuneração ou não tem remuneração. Eu preciso alcançar o meu objetivo. O meu objetivo é ser milionário até os 10 anos de idade. Então não importa
se eu vou usar pessoas para isso. Não importa se eu vou pisar nas pessoas por isso. Não importa se eu vou destruir reputações por isso. Não importa nada disso. Porque, de forma maquiavélica, os fins justificam os meios, sejam eles os piores possíveis. Tanto os fins como os meios. A ética cristã não é assim. Nós precisamos restabelecer algumas coisas. Na ética cristã, primeiro vem Deus, depois vem o ser humano e depois vem as coisas. Não esqueça dessa fórmula, não. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Eu amo o próximo como a mim mesmo. E eu uso as coisas, eu não amo as coisas. Coisas não foram feitas para serem amadas. Coisas foram feitas para serem usadas. E pessoas não foram feitas para serem usadas. Foram feitas para serem amadas. Os irmãos percebem as distorções que muitas vezes nós aplicamos na nossa vida. Quem é o sábio? O sábio é que faz como Salomão fez. Eu convido você a fazer isso nessa noite. Faça uma autoavaliação nas suas relações pessoais, na sua vida. Algumas perguntas precisam ser respondidas para que o diagnóstico seja posto, não é? Ensinando a Davi esses dias sobre o que é predicado e sujeito e algumas na função sintática das frases lá, o que é o quê. Uma das formas da gente descobrir isso é fazendo perguntas. Quem fez? O sujeito você acha fazendo a pergunta antes do verbo. O predicado você descobre fazendo a pergunta o que é que se fala sobre o sujeito. Faça a pergunta para você nessa noite. O que é que dá prazer ao seu coração? Aí você vai saber se você é alguém hedonista ou não. O que é que produz prazer? O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi diz, eu prefiro e tenho mais alegria em passar um dia à porta dos atos do Senhor do que 1000 dias nas tendas da perversidade. Você tem alegria em estar na igreja? Você tem alegria em ler a Bíblia? Você tem alegria em estudar a palavra de Deus? Ou a sua alegria está na bebida? Ou a sua alegria está no prazer ou nos prazeres dessa vida? Ou a sua alegria está nessas coisas que vão, naquele momento, dar um barato, né? Naquele momento, produzir e mexer com as substâncias do seu cérebro, mas que depois vai bater aquela depressão, não é? Vai bater aquela nostalgia, vai bater às vezes até aquele senso de culpa de ter feito alguma coisa errada. O que é que alegra o seu coração, meu irmão? O que é que dá prazer a você? Respondendo essa pergunta, você começa a fazer o diagnóstico, se você tem seguido uma vida com princípios hedonistas ou não. Uma outra pergunta, o nome de quem você quer glorificar na sua vida? Quem é a pessoa mais importante na sua existência? Você vive para a glória de quem? Para a sua própria glória? A pessoa que você mais escuta é você mesmo? Você é alguém que vive conversando consigo mesmo e sempre ouvindo e satisfazendo a sua vontade, e o grande objetivo da sua vida é tornar o seu nome grande, é ser rico, é fazer isso, é fazer aquilo outro. Respondendo essa pergunta com sinceridade, e você vai responder para você vai saber se você está sendo ufanista ou não. Pergunte para você mesmo, quando você perde alguma coisa, você fica depressivo, mas quando você vê uma criança passando fome, você não está nem aí. Se bate no seu carro, você fica triste e perde o sono. Mas passar no semáforo à noite e ver uma criança numa situação extremamente vulnerável, isso não tira o seu sono, não leva tristeza ao seu coração. Você vai conseguir identificar se você está amando as pessoas ou está amando as coisas.
aonde está o seu coração. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos coloque no prumo, porque nós precisamos. Que a sabedoria de Salomão em identificar esses problemas, em fazer e chegar nas conclusões corretas e tentar mudar de vida, seja a mesma sabedoria que vai agir na minha mente, na sua mente e no nosso coração. Que cheguemos às conclusões corretas e que, para além disso, que tenhamos a coragem de mudar de vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.